Por que Monteiro Lobato fez isso com a Anita Malfatti? Olha, realmente essa história rende, né? É uma história que rende. Olha, vamos começar falando o seguinte: eu não estou aqui para fazer avaliação de críticos de arte, de falar se o cara é legal, se o cara é mala, se o cara é o que for, não importa para mim. Tá? Eu estou aqui para colocar sobre fatos que ocorreram. Fatos que ocorreram. A Anita Malfatti fez uma exposição em 1917, salvo engano, estimulada por Di Cavalcanti, Mário de Andrade, por amigos, né? Ela foi passar um tempo na Europa, depois passou um tempo nos Estados Unidos estudando, conseguiu uma bolsa, etc., aquela coisa, né? E trouxe muitas novidades para o Brasil. Trouxe muita coisa nova para o Brasil, que não tinha aqui no Brasil. O que tinha no Brasil é isso aqui. Isso é uma pintura do Monteiro Lobato, acredite se quiser. Monteiro Lobato pintava, fazia pinturas acadêmicas, aquarelinhas, né? Corretinhas, está tudo certo, porém sem nenhum vigor. É o que eu digo aí. Pintava paisagens acadêmicas e sem relevância. Como pintor, Monteiro Lobato era um ótimo escritor. Uma piadinha que eu fiz, né? Nada mais. Realmente, se olhar a obra pictórica do Monteiro Lobato, é inexpressiva. E veja, essa crítica vai não à pessoa dele, nem vai ao que ele fez, né? O que ele fez está aí. Não há nada pessoal. Só que ele tinha o dom da palavra. Isso é inegável, é um grande escritor, né? Um escritor de um tempo, de uma época. Ele não tinha papas na língua, ele falava o que ele queria falar, de quem ele quisesse falar. Era a maneira dele ser. Ele era um polemista, né? Polemizava, né? E assim a Anita Malfatti, ela fez aquela exposição quando ela chegou, estimulada pelos amigos. E o Monteiro Lobato usou a palavra dele para destruir essa artista, né? A Anita Malfatti. Uma artista nova, era jovem, era vibrante, moderna, né? Você vê aí um trabalho dela, o Farol, muito conhecido esse trabalho, um trabalho que ela fez, se não me falha a memória, quando ela esteve nos Estados Unidos, né? Numa imersão que ela fez de pintura. Uma pesquisadora, uma pessoa que trabalhou as temáticas, as cores, o estilo, trabalhou, experimentou. Ela, inclusive, topou fazer a tal da exposição de 1917 com o intuito, com a intenção de ser didática, tipo, vou mostrar um pouco do que está acontecendo lá fora com a minha pintura. Uma atitude normal, natural, de uma pessoa que está interessada em mostrar um pouco daquilo que aprendeu quando frequentou os ateliês de artistas que estavam na vanguarda europeia. Pois bem, Monteiro Lobato destruiu a exposição da Anita. O título que é atribuído a esse texto que ele publica é um título cujo título é Paranoia ou Mistificação. Ele chama de Paranoia ou Mistificação. Eu não vou ler aqui, porque é um texto tão grosseiro, que você nem acredita que ele foi o criador da Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, da Emília, do Saci, enfim, do Visconde de Sabugosa. Você não acredita que ele foi o cara que escreveu isso daí. Esse texto que está aí.
Isso é obviamente, só para a gente ver que houve, né? É a página do Estado de São Paulo onde ele publicou isso, um texto que é um assinte, é uma agressão, né? É muito agressivo, né? E aí a gente fica parado e pensa: por que uma pessoa faria isso? Apenas porque a outra que vem de fora traz um trabalho vigoroso e não um trabalho acadêmico. Ele foi a voz da academia regurgitando sobre a vanguarda, sobre o modernismo. O que ele não esperava é que ele iria atrair e aglutinar, com esse texto que ele fez, os grandes modernistas. Tarsila, Oswald de Cavalcante, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, Villa-Lobos, todos. E em 1922 se deu a Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o grande e o primeiro movimento forte em prol de uma arte brasileira. Na verdade, foi uma atualização da arte brasileira em relação à Europa, que já vinha com essa questão do modernismo há um tempo. E aí a gente se atualizou e pôde ser moderno. Disso tudo, qual é a grande importância disso, né? É importante a gente saber que nem você, nem eu, ninguém tem que julgar o trabalho de ninguém. Analisar é uma coisa, julgar, tentar destruir, diminuir um trabalho é outra. Ainda mais covardemente, misoginamente, como Monteiro Lobato fez com a Anita Malfatti, né? A gente, como artista, isso é muito importante, a gente nós devemos nos colocar livres e colocar livremente nossos gostos, nossos desgostos no nosso trabalho, na nossa tela, na nossa pintura, no nosso desenho, independente de opiniões alheias, independente daquele professor que vem te falar para você: não, não está errado. Se ele veio e falou isso, sai dele. Não deixa ele bloquear o que vem de dentro de você nunca. Sai desse professor, sai desse curso, sai dessa oficina, sai desse lugar, desse ateliê. Se ele te impõe, não aceita. Não aceita, de jeito algum. Cuidado, eu sempre gosto de frisar também, além de você ter cuidado com esses que tentam impor e impingir maneiras que não são as nossas, temáticas que não são as nossas, cuidado também com isso aqui, ó. Tá vendo o que eu escrevi aqui? CIQNH. É o crítico ignorante que nos habita. Cuidado com o crítico ignorante que nos habita. O crítico ignorante que nos habita é uma figura imaginária que eu criei para resumir esse emaranhado de besteiras que habita a nossa cabeça com relação à arte acadêmica, com relação a ter que reproduzir coisas, com relação a ter que aprender copiando. Isso é uma balela. Artes plásticas não têm cópia. Ninguém tem que copiar nada. Você faz o que você quiser. Você está livre. Pessoas como a Anita Malfatti lutaram por você. Como Van Gogh, como os impressionistas todos, lutaram por nós. Para a gente estar livre, livre disso. Pessoas como Monteiro Lobato tentaram aprisionar a arte. A arte é maior que Monteiro Lobato. Foi muito maior. Ele foi um medíocre como artista plástico. De nada valeu, a não ser pelo fato de, por esta crítica bizonha, ser um dos motivadores da Semana de Arte Moderna de 22.
É muito importante isso. Não se curve a qualquer pessoa que queira te criticar. E veja, muito cuidado, esse crítico que te habita pode dar guarida a outros críticos, pode dar ouvidos a outros críticos que podem morar debaixo do seu teto, que podem dividir a cama com você ou a mesa de jantar, de café da manhã com você. Muito cuidado. E essas pessoas são pessoas que você ama, e você não precisa brigar com elas por causa da sua arte. Apenas diga: "Deixa eu fazer minha arte em paz. Se você não gosta desse tipo de coisa que eu pinto, eu peço que você não se pronuncie, porque você não entende de arte". São ignorantes, são críticos ignorantes que não habitam a gente, mas que convivem com a gente. E eles, às vezes, fazem uma comunicação imediata com a gente, com o crítico que nos habita. Não deixa esse crítico Monteiro Lobatiano que te habita crescer. Neutraliza ele, segue em frente, pintando o que você gosta, o que você ama, o que você vive, a sua história. Isso é o mais importante. Não há nenhuma dúvida.